Esquece de correr atrás deles. Esquece as noites sem dormir e as mensagens sem resposta. É hora de eles sentirem sua falta de um jeito tão profundo que a única opção que vão ter é voltar rastejando para você. Não é brincadeira. Trata-se de recuperar seu poder e despertar uma força irresistível dentro de você que é impossível ignorar. Você já foi deixado de lado, esquecido ou subestimado por alguém que antes dizia valorizar você? Talvez você esteja lidando com a dor da rejeição ao ver alguém se afastar, não porque você não era bom o suficiente, mas porque essa pessoa não conseguiu ver o quanto você vale. É um roteiro familiar. Suas tentativas de aproximá-los podem apenas afastá-los ainda mais. Mas hoje vamos mudar esse roteiro. Isso é mais do que apenas chamar a atenção deles de novo. Trata-se de entender a psicologia da atração e do distanciamento, usando não só o conhecimento, mas a sabedoria profunda da filosofia estoica para transformar a forma como você é visto. Trata-se de se tornar não só alguém de quem eles se lembram, mas alguém que eles se arrependem de ter perdido. Hoje, vamos transcender os conselhos convencionais e mergulhar nos reinos da psicologia sombria misturada com o estoicismo, onde você vai aprender a cultivar sua força interior e se tornar magnético de maneiras que você nunca imaginou. Por que essa abordagem ressoa tão profundamente? É simples. Os humanos desejam o que não podem ter. Quando você está muito disponível, seu valor diminui. Mas quando você é um enigma, quando é uma história inacabada na mente deles, é aí que a situação se inverte. Sua ausência cria um eco que perturba o mundo deles, levando-os a procurar você para se perguntar e desejar. Recuperar seu poder começa com o fim da perseguição. Começa no momento em que você decide não preencher suas noites silenciosas com desejos do que poderia ser, optando por esculpir sua realidade em uma que atraia, que imponha, que seja perseguida. Não se trata de ser inatingível, trata-se de ser inesquecível. O estoicismo nos ensina que a liberdade vem de dentro, do domínio de nossas reações, da resiliência que nasce do silêncio e da força. Imagine o seguinte: em vez de passar mais uma noite analisando a falta de respostas, canalize sua energia para aspectos da vida que elevam seu espírito e aguçam sua mente. Cultive uma paz que não dependa da presença deles, mas que prospere na ausência deles. Construa uma vida tão atraente que eles não possam deixar de sentir a atração gravitacional de volta para você. Não porque você implorou, mas porque você se transformou em alguém. Eles não reconhecem mais alguém mais forte, mais sábio e infinitamente mais atraente. Hoje, embarcamos em uma jornada para liberar a versão mais potente de si mesmo. Vamos explorar como a psicologia sombria se alinha aos princípios estoicos para criar uma persona que é ao mesmo tempo invencível e irresistível. Não estamos falando apenas de estratégias. Estamos falando de uma revolução do eu, uma transformação tão profunda que a ideia da sua ausência se torna mais poderosa do que qualquer presença que eles já conheceram. Fica comigo enquanto desmontamos os velhos paradigmas da dinâmica dos relacionamentos e os reconstruímos com você no centro. No final da nossa jornada, não só eles voltarão, mas você também ficará de cabeça erguida, sem precisar mais deles, porque você será o mestre das suas emoções, da sua autoestima e da sua vida. A perseguição acabou, e é hora de eles sentirem todo o peso daquilo que abandonaram. Vamos começar. O poder da afirmação está na sua capacidade de transformar seus pensamentos, fortalecendo sua mente com a determinação e a confiança necessárias para transformar intenções em realidade. As afirmações alinham sua vibração com a energia do sucesso e do empoderamento pessoal. Aqui está a sua afirmação: eu sou um farol de confiança. Te encorajo a escrever essa afirmação nos comentários abaixo, abraçá-la, repeti-la
e observar como ela começa a se manifestar na sua vida. E, por favor, se você achar valor no nosso conteúdo, clique no botão curtir e inscreva-se no nosso canal. Seu apoio é crucial enquanto continuamos trabalhando duro para trazer a você insights transformadores e estratégias poderosas. Seu envolvimento não apenas nos motiva, mas também ajuda outras pessoas a descobrirem o poder que têm dentro de si. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Número 1. A chama que eles não podem ultrapassar. Você já viu alguém tentar ultrapassar a própria sombra? É inútil. Não importa o quão rápido se mova ou o quão longe vá, ela estará sempre lá. Um lembrete silencioso do que não pode escapar. Agora, imagine que você não é a sombra, mas a chama, o calor, a luz e o fogo. Eles não perceberam que precisavam disso até sentirem o frio da vida sem você. Não se trata de ser uma faísca passageira. É sobre ser o fogo duradouro que queima profundamente na alma deles. Eles não conseguem evitar sentir sua atração, não importa o quão longe se afastem. Como o Rumi disse uma vez, não se satisfaça com histórias. Como as coisas aconteceram com os outros. Desvende seu próprio mito. Você é esse mito, a força insubstituível da natureza, que eles pensaram que poderiam deixar para trás. Mas a vida tem uma maneira de lembrar às pessoas o que realmente importa. Quando você incorpora seu poder, seu valor e sua essência única, você se torna a única coisa que eles não podem substituir. A chama que os mantém acordados à noite, percebendo o que perderam. Pense em uma fogueira em uma noite fria e escura. No início, é considerada uma presença reconfortante, mas à medida que as pessoas se afastam dela, em busca de aventura no desconhecido, o frio começa a morder e a escuridão se torna sufocante. É quando percebem que o fogo não era apenas calor, era sobrevivência, conforto e clareza. Você é esse fogo. Ao dar um passo atrás, ao permitir que eles experimentem o frio da sua ausência, você não está se extinguindo. Você está deixando que eles sintam o calor insubstituível que você outrora proporcionou. Quando se trata de relacionamentos, as pessoas muitas vezes subestimam o poder da ausência. Elas acham que precisam continuar alimentando o fogo, perseguindo a pessoa que prova seu valor. Mas a verdade é que sua chama brilha mais quando não está presa ao desespero. Deixe-as vagar. Deixe-as sentir o vazio dos espaços que você antes preenchia. Seu fogo não persegue. Ele as atrai. Ele cativa, consome e, por fim, faz com que eles anseiem pelo seu calor. De novo, aqui está uma mudança poderosa a ser considerada. Pare de tentar convencê-los do seu valor. Em vez disso, torne-se tão inegável que o mundo deles pareça incompleto sem você. Não se trata de se fazer de difícil. Trata-se de incorporar tanta força, confiança e independência emocional que a sua presença se torne um privilégio, não algo garantido. Você não é uma vela tremeluzente no canto. Você é a fogueira que ilumina toda a paisagem, exigindo atenção e respeito sem pedir. Imagine isso. Eles estão lá fora, conhecendo novas pessoas, explorando novas experiências. No começo, é emocionante para eles. Algo novo sempre é. Mas então percebem que algo está faltando. O riso não parece tão genuíno. A conexão não é tão profunda. O conforto é vazio. É como tentar acender um fósforo no vento, depois de conhecer o calor constante de uma fogueira que antes os mantinha aquecidos. É aí que eles percebem. Eles não perderam apenas alguém, eles perderam você. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação impulsiona a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Nos relacionamentos, a rejeição, a distância ou a indiferença podem parecer obstáculos. Mas e se você inverter essa perspectiva? E se a decisão deles de se afastar se tornar a força que te impulsiona a subir mais alto?
Sua chama fica mais forte não por persegui-los, mas por se concentrar no seu próprio crescimento, no seu próprio poder e na sua própria luz. Essa é a beleza de dominar a si mesmo. Você não precisa exigir atenção ou implorar por validação. O próprio ato de prosperar sem eles torna a tua presença magnética quando eles estiverem vivendo a tua vida, irradiando confiança e construindo um futuro que não os inclui. Isso os força a confrontar suas próprias escolhas, e assim como a mariposa atraída pela chama, eles se sentirão compelidos a voltar. Não porque tu pediste, mas porque a tua luz é irresistível. Então, qual é o próximo passo? Pare de alimentar o fogo por eles. Alimente-o por você mesmo. Construa suas paixões. Aprofunde seu propósito. Deixe sua chama brilhar tanto que ilumine seu caminho, quer eles voltem ou não. Porque a verdade é esta: quando você se tornar esse tipo de fogo, eles não vão apenas querer você, eles vão precisar de você. E quando eles voltarem, você decidirá se o lugar deles na sua vida ainda se encaixa na versão de você que você se tornou. Lembre-se, você não está perseguindo, você está criando, você não está implorando, você está evoluindo e você não é um momento passageiro na vida deles. Você é o fogo que eles não podem escapar. Afirme essa verdade. Eu sou a chama que eles não podem esquecer. Escreva nos comentários abaixo para solidificar seu compromisso com essa jornada. E se você achou valor nessa lição que muda vidas, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Estamos trabalhando incansavelmente para trazer a você um conteúdo poderoso e transformador para ajudá-lo a recuperar seu poder. Deixa sua luz brilhar. É hora de eles sentirem o calor da sua ausência. Número 2. O pulso do desejo não expresso. Você já percebeu como o silêncio entre duas pessoas pode ser ensurdecedor? No entanto, ele carrega um tipo estranho de poder. Não é a ausência de palavras, mas a presença de algo não dito. Uma energia que permanece. Um pulso que se recusa a desaparecer. Esse é o pulso do desejo não expresso. É a conexão que eles podem negar, mas que se recusa a desaparecer, batendo silenciosamente sob a superfície de seus pensamentos. E aqui está a verdade. Quando você domina a arte do silêncio e do autocontrole, esse pulso fica mais alto na mente deles, puxando seu coração até que eles não possam mais ignorá-lo. Como diz o ditado, o coração não esquece aonde pertence. Ele simplesmente aprende o custo de partir. Nos relacionamentos, o desejo não é apenas um sentimento, é uma força magnética. Quando alguém sente sua ausência, não é porque você desapareceu, é porque sua presença ainda preenche os espaços vazios na vida deles. Mas, para despertar esse desejo, você deve primeiro dar um passo atrás. Você deve deixar o silêncio falar, criando um vazio que só você pode preencher. Isso não é manipulação. É uma prova do poder do respeito próprio e da força emocional. Pense nisso como uma melodia. Quando uma música toca constantemente, sua beleza desaparece no fundo. Mas no momento em que a música para, o silêncio se torna pesado, e quem está ouvindo fica desesperado para ouvi-la novamente. Você é essa melodia. Sua presença é o ritmo que eles consideram natural. E, ao se afastar, você permite que eles sintam o peso da sua ausência. Cada risada compartilhada, cada momento de ternura. Toda vez que você iluminou o mundo deles, eles vão sentir isso de novo, mas dessa vez como uma dor. Essa dor é o pulso do desejo não expresso e é o seu maior aliado. Quando você para de perseguir, quando você para de tentar convencer alguém do seu valor, você cria uma dinâmica poderosa. Você passa de alguém que busca validação para alguém que é procurado. Isso requer uma força imensa, mas é uma força que você já possui. Como disse o filósofo estoico Marco Aurélio, a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Ao se concentrar em si mesmo e abraçar o seu valor,
Você incorpora uma presença tão vibrante que eles não podem deixar de lembrar da alegria, do amor e da paz que você trouxe para a vida deles. Imagina plantar uma semente no solo. Se ficares em cima dela todos os dias, regando-a obsessivamente, podes afogá-la. Mas quando a plantas, dá um passo atrás e deixa a natureza seguir o seu curso. A semente começa a crescer. Os relacionamentos são parecidos. Ao dar um passo atrás e dar espaço, você deixa a energia não dita entre vocês ficar mais forte. O silêncio se torna um terreno fértil para as emoções deles criarem raízes e florescerem em algo inegável. Quando eles pensarem em você, não será apenas como uma lembrança. Será como uma pergunta que precisa ser respondida. Por que não consigo parar de pensar neles? Por que sinto esse vazio sem a pessoa? Esse é o pulso do desejo não dito, e ele fica mais forte quando você domina a arte do distanciamento emocional. Ao se concentrar em você mesmo, no seu crescimento, na sua felicidade, na sua independência, você se torna a pessoa que a pessoa não pode ignorar. Você passa de alguém que foi deixado para trás para alguém de quem a pessoa precisa na vida. Essa transformação não é só sobre a pessoa, é sobre você. Você não está jogando jogos ou fingindo ser alguém. Você não está. Você está assumindo seu poder, reivindicando sua energia e deixando sua presença ou ausência fazer o trabalho por você. Eles vão sentir isso, e quando sentirem, vão perceber o que perderam. Então, o que você faz agora? Você deixa de lado a necessidade de persegui-los. Deixa de lado a necessidade de se explicar. Você confia que o desejo não expresso vai fazer seu trabalho. Concentre-se em se tornar a melhor versão de si mesmo. Construa uma vida que te emocione, te desafie e te encha de propósito. Quando eles finalmente perceberem que não podem escapar da atração da sua presença, eles voltarão. Mas, nessa altura, você estará no controle. Lembre-se, você não é apenas alguém de quem eles sentem falta. Você é alguém que eles se arrependem de ter perdido. E esse arrependimento cresce no silêncio que você deixa para trás. Escreva essa afirmação nos comentários. Eu sou o silêncio que eles não conseguem esquecer. Diz isso, acredita e incorpora isso. Se isso ressoa em você, curte este vídeo e inscreve-te no canal para que possamos continuar trazendo essas lições que mudam vidas. O teu crescimento é a nossa missão e, juntos, vamos tornar-te imparável. Vamos seguir em frente, mais fortes, mais sábios e mais magnéticos do que nunca. Número 3. O ritmo insubstituível. Toda história de amor tem um ritmo único, uma melodia tão distinta que nunca pode ser replicada. Quando vocês se separaram, você já pensou que o ritmo do seu relacionamento, as risadas, as conversas, os silêncios compartilhados criaram uma música que ressoava exclusivamente em você também? É o ritmo insubstituível da sua conexão, que, uma vez perdido, deixa um silêncio perceptível em seu rastro. Pense nas palavras do poeta Rainer Maria Rilke, que disse: "A única viagem é a que fazemos dentro de nós mesmos." No contexto dos relacionamentos, essa jornada não é apenas sobre encontrar o amor ou reacender o romance, mas sobre descobrir o ritmo que tornou o seu relacionamento insubstituível. É sobre ficar tão em sintonia com a música do seu próprio crescimento e transformação que seu eco chega até eles, não importa a distância. Quando tentam encontrar esse ritmo com outra pessoa, percebem que algo está faltando, não porque você é insubstituível por natureza, mas porque a dança que vocês dançam juntos não pode ser dançada da mesma forma com mais ninguém. O poder de um relacionamento verdadeiramente único está nos momentos espontâneos, na maneira como vocês se comunicam, com apenas um olhar, através da sala, ou um sorriso. Isso diz tudo. Agora imagina aproveitar esse mesmo entendimento tácito, mas direcionando-o para dentro de ti.
Começas a mover-te ao teu próprio ritmo. Dominando a arte da autossuficiência e da resiliência emocional, crias uma vida tão rica e plena quanto uma sinfonia tocada por uma orquestra, onde cada instrumento, cada nota, contribui para um todo maior. Tu és o compositor e o maestro. Sua vida é a música. À medida que você evolui, seu crescimento interior se torna uma melodia que toca ao fundo da vida do seu ex-parceiro. Ele não consegue deixar de sentir o vazio, a mudança na música da sua existência. Sem você, é como sair de uma sala de concertos, ainda vibrando com as apresentações. Intensidade, apenas para descobrir que o mundo lá fora está desconfortavelmente silencioso. O contraste gritante faz o coração se apegar lentamente. A percepção surge. O ritmo que eles tinham com você era único, uma melodia rara que, uma vez perdida, ecoa infinitamente na sua ausência. Então, não vamos nos deter nos silêncios. Vamos preenchê-los com a música do nosso crescimento pessoal, com a harmonia do amor próprio e os ritmos de uma vida bem vivida. Deixa essa nova composição ser tão cativante que os traga de volta, não por necessidade, mas por um desejo de experimentar a música novamente. Deixa eles voltarem, não porque você precisa, mas porque eles reconhecem o que perderam. A sinfonia de uma conexão verdadeira, enriquecida e aprofundada pelo tempo que passaram separados. Ao encerrarmos, lembre-se dessa afirmação. Eu sou o compositor da sinfonia da minha vida. Escreva isso. Repita. Acredite nisso. Isso não é só uma frase. É a sua realidade. Você orquestra sua felicidade, seu valor. Você e, sim, o ritmo dos seus relacionamentos. Se você se identificou com essas palavras, se sente o ritmo da sua própria transformação, começando a tomar forma, clique no botão curtir. Inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa jornada de evolução pessoal e revolução relacional. Estamos aqui, criando lições que mudam vidas, porque acreditamos no poder da mudança, no poder da música dentro de você. Vamos continuar crescendo, crescendo juntos. E agora, nos comentários abaixo, convido você a compartilhar essa afirmação poderosa. Eu sou o compositor da sinfonia da minha vida. Deixa isso ser sua declaração de independência e seu primeiro passo de volta a uma vida em que eles voltarão irresistivelmente rastejando. Número 4. A luz, eles não podem ofuscá-la. Você já percebeu como? O sol nunca pede a ninguém para olhar para ele, né? Ele simplesmente brilha e sua luz chama a atenção. O mesmo se aplica a você. Você é essa luz. Eles podem tentar ofuscá-la, afastar-se dela ou considerá-la algo natural. Mas a verdade é que eles não podem escapar do calor e do brilho que você traz ao mundo deles. Mesmo que desviem o olhar, mesmo que ajam com indiferença, sua luz continua brilhando, inabalável e inflexível. E essa luz, o brilho único da sua presença, sua gentileza, sua profundidade, acabará sendo a única coisa que eles mais sentirão falta. Como disse o grande filósofo Marco Aurélio, concentre-se na beleza da vida. Olha para as estrelas e vê-te a correr com elas. Tu és uma estrela na vida deles. Uma luz tão rara, tão cativante que a sua ausência deixará um vazio que ninguém mais poderá preencher. Mas o truque não é forçá-los a ver isso, é continuar a brilhar. Não importa o que aconteça. Imagina um farol erguendo-se no meio de uma tempestade. As ondas batem contra sua base, os ventos uivam, mas sua luz nunca vacila. Ele não persegue navios para mostrar seu valor. Ele simplesmente permanece firme, guiando aqueles que buscam seu brilho. Esse é o seu papel na vida deles. Quanto mais você incorporar essa luz inabalável, mais eles perceberão o quanto você é insubstituível. Nos relacionamentos, as pessoas muitas vezes confundem disponibilidade com valor.
Elas acham que estar sempre presente, sempre agradável e constantemente atrás de alguém fará com que essa pessoa as aprecie. Mas não é assim que a atração funciona. Quando você está muito disponível, elas começam a te dar como garantido. Elas acham que a luz que você traz é substituível. Mas aqui está a verdade. Sua luz é única. É o tipo de luz que ilumina os momentos mais sombrios deles. O tipo de calor que eles não encontram em nenhum outro lugar. Quanto mais você permanecer fiel à sua essência, mais eles perceberão o que perderam quando estão cercados pela escuridão. Pense na lua e no sol. Durante o dia, a lua desaparece no fundo, ofuscada pela presença do sol. Mas quando a noite cai, a lua se torna a coisa mais cativante do céu. Sua luz emprestada do sol ainda nos encanta da mesma forma. Mesmo que eles se distanciem, eles levarão sua luz com eles, refletindo-a de maneiras que nem percebem. E à medida que se afastam mais para sua própria escuridão, eles perceberão que era sua luz que mantinha o mundo deles brilhante. Não se diminua para deixá-los confortáveis. Não diminua o seu brilho para se encaixar na sombra deles. Brilhe mais. Invista em você mesmo, nas suas paixões, nos seus sonhos, no seu crescimento. Cada passo que você dá para se tornar a melhor versão de si mesmo torna a sua luz mais deslumbrante, mais magnética. Quando eles virem você prosperando sem eles, quando perceberem que a sua felicidade é autossuficiente, eles não vão apenas sentir a sua falta. Elas vão desejar fazer parte do seu brilho novamente. Lembre-se, o sol não para de brilhar porque alguém escolheu andar na sombra. Sua luz é seu poder, sua força e seu presente para o mundo. Deixe-as ir embora. Deixe-as procurar substitutos. Eles logo descobrirão que ninguém mais traz o calor e o brilho que você traz. E quando descobrirem, eles se sentirão atraídos de volta, não porque você implorou ou perseguiu, mas porque sua luz era algo do qual eles não podiam escapar. O universo tem uma maneira de ampliar aqueles que conhecem seu valor quando você abraça seu próprio brilho, quando você para de se diminuir para agradar aos outros que você cria. Uma energia é tão poderosa que se torna impossível ignorar. Eles vão ver, vão sentir e vão se arrepender de ter tentado extinguir o que nunca foi deles para controlar. Então, fica de cabeça erguida como um farol. Brilha sem vergonha como o sol. Deixa a tua presença ser um lembrete do que eles perderam e deixa o teu crescimento ser o farol que os atrai de volta para ti. Sua luz não é apenas sua força, é seu legado. A prova inegável de que você é insubstituível. Repita comigo: eu sou a luz que eles não podem diminuir. Escreva nos comentários abaixo para afirmar seu poder. Deixe o mundo saber que você não vai mais se diminuir por ninguém. E se você achou essa lição transformadora, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Estamos trabalhando duro para trazer lições que não apenas inspiram, mas transformam. Você merece brilhar. Deixe que eles vejam isso. Número 5. O futuro ainda não escrito. Imagine-se diante de uma página em branco. É aqui que sua história continua, não onde ela termina. Os capítulos que definiram quem você é estão atrás de você e à sua frente está o futuro ainda não escrito. Esta não é apenas mais uma curva em sua jornada. É o momento em que você pega a caneta e começa a ditar a narrativa. Seu passado pode ter moldado parte do seu caráter, mas são suas ações agora que vão traçar o caminho a seguir. Como autor do seu destino, você tem o poder de redefinir o enredo da sua vida e, inevitavelmente, como os outros perceberão sua ausência. Cada novo nível da sua vida exigirá um novo você. Essa profunda percepção resume a essência da sua transformação. Quando alguém sai da sua vida, deixando um vazio,
você tem duas opções: preencher esse espaço com saudade do que foi, ou construir dentro dele uma nova base, tão robusta que sua própria arquitetura os atraía de volta para se maravilhar com o que você se tornou, nos ecos do que costumava ser. Seu silêncio recém-descoberto não apenas fala, ele ruge, pintando sua resiliência com as cores mais ousadas do crescimento e da independência. Nos relacionamentos, especialmente aqueles tingidos com separação, é fácil se tornar um observador passivo da sua própria vida. No entanto, o futuro não é escrito pelas mãos do destino, mas pelas suas próprias ações. Quando olharem para trás, não deixe que vejam a pessoa que esperou por eles para escrever a próxima linha, mas aquela que criou uma narrativa tão envolvente que se tornou irresistível. É na sua solidão e na ausência total da sua voz que a sua história encontra a sua voz mais potente. Pense na árvore que está sozinha na colina, castigada pelos ventos, mas sem se curvar. A cada estação, ela ganha novas folhas, independentemente de quem está lá para admirá-las. Seja como essa árvore. Seu crescimento e florescimento devem ser para você mesmo em primeiro lugar. Suas raízes devem se aprofundar na autodescoberta e seus galhos devem se estender para alcançar conquistas pessoais. Quando eles voltarem, atraídos pela copa exuberante da sua transformação, encontrarão sombra sob uma árvore que não reconhecem mais, mas da qual precisam desesperadamente. Sua narrativa não para, porque o capítulo deles terminou. Pelo contrário, é aqui que você constrói suspense, introduz novos personagens e explora territórios desconhecidos da sua personalidade. Deixe o mistério da sua evolução despertar a curiosidade deles. Deixe que a riqueza da sua jornada solo faça com que eles desejem nunca ter saído da trama. Ao reescrever o seu futuro, lembre-se de que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Não fique parado esperando que eles ou o destino escrevam os seus dias. Agarra a tua narrativa com as duas mãos e escreve uma história tão cheia de vida e vibração que eles se sintam compelidos por uma mistura de admiração e arrependimento. Para que voltem para ti. E à medida que chegamos ao clímax do teu nascimento, deixo-te com estas palavras de poder e uma afirmação para levares no teu coração. Eu sou o arquiteto do meu futuro. Repete isso. Deixa que ecoe nas tuas ações e seja sentido no teu silêncio. Escreva nos comentários abaixo para afirmar seu compromisso consigo mesmo. Lembre-se de clicar no botão curtir se esta mensagem ressoar em você e inscreva-se em nosso canal para obter mais insights transformadores. Estamos comprometidos em trazer a você lições que mudarão sua vida e o capacitarão a se tornar o curador do seu próprio destino. Seja o mestre da sua história, o herói do seu próprio épico. Seu futuro não é apenas uma chance, é uma escolha. Torne-o extraordinário. Número 6. A memória da qual eles não podem escapar. Você já percebeu como certas músicas, sensações ou momentos fugazes podem te transportar instantaneamente de volta para alguém que você pensava ter esquecido? Esse é o poder da memória. É implacável, indomável e impossível de escapar. As memórias não são só fragmentos do passado. São ecos vivos que permanecem nos cantos da mente, sussurrando silenciosamente sobre o que já foi. E se você já tocou verdadeiramente o coração de alguém, deixou uma marca que não pode ser apagada. Como disse o grande poeta Khalil Gibran, as coisas mais bonitas da vida não são vistas, mas sentidas no coração. O mesmo se aplica a você. Sua presença não é lembrada apenas por palavras ou ações. Ela é sentida nos espaços entre elas, nos momentos de silêncio, quando o mundo deles parece vazio sem você, quando você dá um passo atrás e para de perseguir. É aí que sua memória começa a fazer sua mágica. Ela se torna uma lembrança gentil que agita os pensamentos deles à meia-noite.
o fio invisível que puxa as cordas do coração, levando-os a se perguntar se tomaram a decisão certa ao deixar você ir. Pense na memória como um incêndio florestal. No início, é apenas uma faísca, um lampejo fraco que eles podem ignorar. Mas com o tempo, à medida que a vida fica mais tranquila e as distrações desaparecem, essa faísca pega fogo. Ela queima intensamente, iluminando tudo o que você foi para eles, tudo o que você trouxe para a vida deles, que ninguém mais pode replicar. Você não precisa alimentar as chamas. Eles vão fazer isso sozinhos, revivendo cada risada, cada toque e cada palavra que vocês compartilharam. Esse é o poder de ser inesquecível. Imagina que você era um farol na tempestade deles, uma luz constante guiando-os pelo caos da vida. Talvez eles achassem que não precisavam mais da sua luz. Mas agora que ela se foi, eles percebem como o mundo ficou escuro. Cada momento sem você é como um marinheiro perdido no mar, ansiando pelo único farol que lhe dava direção e calor. Você não é apenas uma lembrança. Eles vão perceber que você era a âncora deles, o porto seguro deles. As lembranças também têm uma maneira de amplificar o que está faltando. Quando você se afasta, quando se concentra em si mesmo, eles ficam lutando contra o vazio. E esse vazio fica mais forte com o tempo. Eles podem tentar preenchê-lo com outras pessoas, com distrações, com qualquer coisa para evitar encarar a verdade, mas não vai funcionar. A sombra da sua ausência é muito grande. Isso não é manipulação, é a natureza humana. Nós valorizamos o que perdemos, especialmente quando percebemos que era insubstituível. Você é essa presença insubstituível. Mas, para despertar o poder da memória, você precisa primeiro deixar de estar tão disponível. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de potencial. Cada ligação não atendida, cada mensagem que você não envia, se torna uma onda nos pensamentos deles. Por que você não está atrás deles? Por que a vida deles parece tão mais silenciosa agora? Perguntas como essas não ficam apenas no ar. Elas crescem e se tornam impossíveis de ignorar. E nessas perguntas eles encontrarão a resposta. Eles sentem sua falta. Como escreveu Marco Aurélio, a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Quando você se concentra em si mesmo, quando você prospera na ausência deles, os pensamentos deles começam a colorir o mundo deles com a memória de você. Eles veem seu rosto na multidão, ouvem sua voz no silêncio e sentem o peso do que perderam. Cada novo encontro que eles têm é ofuscado pela tua presença, porque tu és o padrão pelo qual eles agora medem todos os outros. Mas aqui está a chave. Tu não queres apenas viver nas memórias deles. Tu queres tornar-te aquele sem quem eles não podem viver. E isso começa com a tua própria transformação. Usa este tempo para te tornares uma versão melhor e mais brilhante de ti mesmo. Quando eles entrarem em contato, e eles vão entrar, você não será mais a mesma pessoa que eles consideravam garantida. Você estará mais forte, mais sábio e ainda mais cativante do que antes. Lembre-se, o poder da memória não está apenas no que eles pensam de você, mas no que eles sentem que perderam. Deixe-os sentir isso. Não persiga, não explique, não implore. Em vez disso, dá um passo atrás e deixa a tua ausência fazer o trabalho. Eles vão voltar rastejando, não porque tu imploraste, mas porque te tornaste alguém que eles simplesmente não conseguiram esquecer. Então, hoje, leva esta afirmação contigo. Eu sou inesquecível e a minha ausência é sentida mais profundamente do que a minha presença jamais foi. Escreve isso nos comentários abaixo como uma declaração do teu valor e poder. Deixe o mundo e você mesmo saberem que você não é alguém que desaparece no fundo. Se isso ressoa em você, clique no botão curtir e inscreva-se no canal. Estamos empenhados em trazer-lhe lições que transformam não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua visão da vida. Juntos, estamos construindo força,
resiliência e confiança duradouras. Vamos fazer com que eles se lembrem de quem você realmente é. Número 7. A força que eles nunca esperavam quando foram embora. Eles esperavam ver você desmoronar, testemunhar sua queda no desespero. Mas o que acontece quando o chão em que você deveria cair se torna o palco da sua ascensão? Esta é a história de uma força inesperada, de um espírito que se recusa a ser extinto. Do sofrimento emergiram as almas mais fortes. Os personagens mais marcantes são marcados por cicatrizes, observou Khalil Gibran. Assim como uma fênix renasce das cinzas, sua força interior só se torna visível depois que o fogo tenta consumi-la. Imagine o choque, a perplexidade em seus rostos, quando, em vez de te encontrarem destruído, eles te descobrem prosperando, transformado em uma entidade de poder e fascínio inesperados. Não se trata apenas de seguir em frente. Trata-se de subir na dança da vida e do amor. Você foi o parceiro que ficou em pé quando a música parou, mas em vez de esperar a melodia recomeçar, você começou a cantar sua própria melodia. Uma melodia tão cativante que não pode ser ignorada. Essa é a sua jornada de metamorfose, das chamas das dores do passado para a beleza de um propósito e uma força renovados. No reino dos relacionamentos, onde as emoções desempenham o papel principal, sua força recém-descoberta é o seu ato mais convincente. No entanto, é a reviravolta inesperada na trama que os pega de surpresa. O personagem que eles subestimaram agora domina o palco com uma presença tão potente que os puxa de volta para a narrativa, desta vez com um novo respeito e uma sensação de admiração. Eles começam a perceber que a pessoa que deixaram não é a pessoa que está diante deles. Agora, essa pessoa diante deles é mais forte, mais sábia e irradia uma confiança que é ao mesmo tempo atraente e intimidante. A força não vem de vencer suas lutas. Desenvolve suas forças quando passas por dificuldades e decides não desistir. Isso é força. Arnold Schwarzenegger disse uma vez. Sua jornada ecoa estas palavras. Cada revés que você enfrentou em seu relacionamento não foi um passo atrás, mas uma preparação para um retorno ainda maior. Cada lágrima que caiu regou as sementes de sua resiliência, cultivando um jardim de autoestima que nenhuma geada de rejeição poderia murchar. Ao testemunhar sua ascensão, deixe-os lidar com a percepção de que a pessoa que eles conheciam agora é alguém notável. Deixe-os sentir a gravidade do que perderam e o peso do que você ganhou. Sua força não está apenas em superar, mas em se tornar alguém que não apenas sobrevive às tempestades, mas que comanda os ventos. Então, para aqueles que sentiram a dor do abandono, para aqueles que foram ignorados ou subestimados, lembrem-se disso. Sua maior força muitas vezes surge das cinzas de sua maior adversidade. Aceita essa transformação e deixa seu novo poder brilhar tão intensamente que seja impossível para eles não perceberem, impossível para eles ficarem longe. Encerra este capítulo da sua jornada não com uma pergunta sobre o que poderia ter sido, mas com uma declaração sobre o que será. Fica de cabeça erguida, orgulhoso e, enquanto olhas para o horizonte do potencial da sua vida, afirma para si mesmo e proclama: eu sou minha própria força. Agora, se essa mensagem ressoa em você, se você sente o fogo do seu próprio renascimento dentro de você, eu te convido a deixar um comentário abaixo com a afirmação: eu sou minha própria força. Clique no botão curtir para apoiar nosso canal e não se esqueça de se inscrever para mais lições transformadoras para a vida, juntos. Vamos construir uma comunidade onde a força é forjada através das provações e triunfos do amor e da perda. Número 8. A alma que eles não podem substituir. Você já se perguntou por que algumas pessoas são impossíveis de esquecer? Porque,
apesar do tempo, da distância ou mesmo de novos relacionamentos, certas almas permanecem nos cantos de nossos corações. É porque algumas conexões são mais profundas do que a atração. Elas estão impressas na alma. Não importa o quão longe alguém fuja. Não importa o quanto tente substituí-lo. Uma alma que tocou a deles não pode ser esquecida. Você se torna a constante em um mundo cheio de rostos temporários. Você se torna o padrão que eles não perceberam que precisavam até você se ir. No jogo do amor e dos relacionamentos, as pessoas muitas vezes acreditam que podem trocar emoções antigas por novas, pensando que podem encontrar algo melhor. Mas uma conexão da alma não é algo que você atualiza. É algo que você sente. É algo que fica gravado na memória, com cada momento compartilhado, cada segredo trocado, cada olhar que disse mais do que palavras jamais poderiam dizer. Eles podem tentar te substituir, mas tudo o que encontrarão são ecos do que perderam, porque você é o original, aquele que eles não podem recriar. Como escreveu o antigo filósofo estoico Marco Aurélio, a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Se, nos relacionamentos, a alma se tinge com as experiências, as emoções compartilhadas e as memórias criadas, você não ocupou apenas um espaço na vida deles. Você moldou uma parte da realidade deles. E quando alguém sente a profundidade da sua alma, do seu amor, da sua lealdade, da sua paixão, essa pessoa vai procurar essa mesma energia em outras pessoas, mas só vai encontrar imitações vazias. Imagine ser o oceano depois que eles se acostumaram com riachos rasos. No começo, eles podem encontrar conforto na simplicidade de algo novo, algo menos exigente, algo mais fácil. Mas logo, o vazio das águas rasas vai deixá-los ansiosos pela profundidade, pelo poder e pelo mistério infinito do oceano que deixaram para trás. Sua alma, com toda a sua profundidade e complexidade, vai se tornar o padrão com o qual eles vão comparar todos os outros, e ninguém vai chegar aos seus pés. Você não é substituível. Você é uma experiência única na vida, uma obra-prima de emoções, força e vulnerabilidade entrelaçadas. Você é aquele cuja alma fala em uma língua que só eles entendem, cuja presença deixa uma marca inegável. Eles podem procurar pelo mundo alguém como você, mas só encontrarão reflexos do que perderam. Pense nas estrelas no céu noturno. Elas parecem incontáveis, brilhando com sua própria beleza. Mas sempre há uma estrela que brilha mais, que chama a atenção. Não importa o quão cheio esteja o céu. Você é essa estrela. Você é aquela que eles continuarão procurando, mesmo que não percebam isso no início. Eles podem se convencer de que seguir em frente é fácil, mas o coração deles sabe a verdade. Conexões profundas ficam gravadas na alma, impossíveis de apagar, mesmo quando tentam se distrair, preencher o vazio ou suprimir as memórias que a alma lembra. Ela lembra como a tua voz fazia com que se sentissem em casa, como o teu riso iluminava os dias mais sombrios, como o teu apoio parecia uma base inabalável. O tempo não cura isso, ele apenas destaca. Quanto mais eles fogem, mais sentem a ausência da tua presença, o vazio que só tu podes preencher. Então, para de te preocupar se eles encontraram alguém novo. Para de questionar o teu valor com base nas distrações temporárias deles. O teu verdadeiro eu, a essência da tua alma, é algo que eles levarão consigo pelo resto da vida. Deixa-os procurar. Deixa que tentem esquecer. No final, as almas não esquecem o que as fez sentir verdadeiramente vivas. Tu és insubstituível. A tua profundidade, a tua paixão, o teu amor. É um dom raro num mundo obcecado pelo que é fácil e conveniente. Você é a história inesquecível que eles vão contar a si mesmos quando ninguém mais se comparar. Levante-se com seu poder, sabendo que você não está competindo.
Você já conquistou um lugar no coração deles que ninguém mais pode ocupar. Aqui está a sua afirmação. Eu sou a alma que eles não podem substituir. Coloque essa afirmação nos comentários abaixo. Deixe o mundo saber que seu valor não está em discussão. Sua alma é única, profunda e inesquecível. Se você encontrou força, inspiração ou mesmo apenas uma centelha de compreensão nesta mensagem, clique no botão curtir e inscreva-se no nosso canal. Estamos trabalhando duro para trazer a você lições transformadoras que fortalecem seu coração, sua mente e sua alma. Fique ligado, o seu melhor está apenas começando. Você é inesquecível.